Olá pessoal, vamos aqui para a nossa terceira aula do curso de Mecânica Clássica. E nessa aula a gente vai estudar a segunda lei de Newton em coordenadas polares, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ver qual que é a relação entre as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas, né? Essas coordenadas cartesianas que a gente trabalhou na última aula, na aula 2. Né? E depois, tendo essa relação, né, a gente vai escrever a segunda lei de Newton em coordenadas polares de fato. Então, vamos lá. Para começar, então, né, a gente sabe que as coordenadas polares elas são duas coordenadas. A gente vai ter então a coordenada radial, que é o nosso que a gente chama de R, né, o raio, e um ângulo que a gente chama de φ. E isso é escrito da seguinte forma, né? É posto da seguinte forma. A gente vai ter então aqui o eixo cartesiano y e x, e a gente define, né? Pensando aqui num vetor posição, né? Num vetor posição, a gente define então o nosso raio como sendo esse vetor que parte da origem aqui, né? E o nosso ângulo a gente define como sendo o ângulo entre esse vetor r e o eixo x. Olhando então para essa figura que eu acabei de fazer aqui, a gente consegue ver que o nosso x ele é escrito como sendo r cosseno de φ, né? Então a gente pode pensar que r cosseno de φ, a gente vai ter essa projeção aqui, né? O eixo x. E o nosso eixo y, o valor de y, né? Daqui, nessa parte daqui, ela vai ser dada então por r seno de φ. Então isso daqui é uma relação que nos dá que nos dá x em termos de r e φ e y em termos de r e φ. Aqui eu vou chamar essa primeira equação de equação 1 e essa segunda equação de equação 2. A gente pode perceber que se a gente pega essas duas equações, né, então eu vou colocar uma seta aqui, se a gente pega essas duas equações e faz simplesmente a primeira equação, a equação 1 ao quadrado, eu vou escrever aqui, né? Então se a gente faz 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, o que a gente vai ter? Então a gente vai ter do lado esquerdo aqui, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado. E do lado direito a gente vai ter r ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais r ao quadrado seno ao quadrado de φ. Eu vou colocar esse r ao quadrado em evidência, então a gente vai ficar com r ao quadrado, que nos multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. E a gente sabe que isso daqui é 1, né? Então, consequentemente, por meio dessa expressão, né, simplesmente tomando aqui a raiz, a gente vai ficar então que o nosso raio ele vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso daqui, tendo a posição x e a posição y, você consegue aqui ao quadrado, né? Você consegue calcular então o valor do raio, né? Então, você consegue calcular esse r. Agora, a gente também pode achar a relação de φ em termos de y e de x. Então, como que a gente faz isso daqui? Então, por 1, ou seja, pela equação 1, a gente tira aqui o seguinte. Simplesmente isolando esse raio aqui da equação 1, a gente tira que o nosso r ele vai ser x sobre cosseno de φ. Então, se a gente substitui isso, né? Então, substituindo essa relação de r com x e φ, né? Então, substituindo isto em 2, nessa segunda expressão aqui que a gente tem, né? Nessa equação daqui, simplesmente colocando r como sendo x sobre cosseno de φ, a gente vai ficar com y sendo igual a x sobre cosseno de φ vezes seno de φ, né? Então, isso daqui vai nos implicar o quê? Isso daqui vai implicar que y sobre x, ou seja, só passando esse x para lá, né? Então, a gente vai ter que y sobre x, ele vai ser a tangente de φ, né? Seno sobre cosseno apareceu aqui, isso daqui é a tangente, né? Então, a gente vai ter que y sobre x vai ser a tangente de φ, ou seja, se a gente toma a inversa disso daqui, né? Isso daqui vai nos levar ao fato de que φ ele vai ser o arco tangente de y sobre x, sendo o arco tangente a função inversa da tangente, né? Então, o arco cuja tangente é y
sobre x. Então, beleza. Aqui a gente tem a relação do raio com x e y e também a relação do nosso ângulo φ com x e y. Né? Agora a gente pode, né, passar para a segunda parte, onde a gente vai ver como que fica essa segunda lei de Newton nesse novo sistema de coordenadas. Né? Então, como fica segunda lei em coordenadas polares. A gente então vai gastar um pouquinho de tempo aqui nessa questão, né? Porque é uma questão que leva um pouquinho de cálculo. Então, vamos lá. A gente sabe, vou colocar uma nova folha aqui. A gente sabe o seguinte, a gente sabe, né, que, como a gente viu na aula passada, a segunda lei ela é dada por F igual a MA, né? Só que esse A a gente escreveu como sendo um R dois pontos, né? Então esse R aqui é a posição da partícula, né? Então a gente tem que a força é a massa vezes a aceleração. E lembrando que esse ponto, né, sempre que a gente tiver ponto, sempre não, geralmente quando utiliza esse ponto, a gente está derivando em relação ao tempo. Né? Agora a gente deve tomar o cuidado no seguinte, né? Porque agora esse vetor R, né, a gente vai ter que saber quem que é esse vetor R para a gente poder derivar ele duas vezes, né? E obter essa segunda lei. Eu vou desenhar de novo aqui o plano, né? Então a gente tem aqui o plano cartesiano y e x. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar novamente aqui o ângulo φ, né? Só que agora o que a gente vai ter que tomar cuidado vai ser com os versores, né? Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte, aqui é o nosso raio, né? Nosso raio aqui. E nas coordenadas polares, os nossos versores, né, eles vão ser o versor φ e o versor R. Então, a gente vai definir um versor R como sendo apontando aqui para fora, né, dessa forma daqui, e um versor φ apontando para esse lado daqui, então no sentido anti-horário. Né? Então, a gente vai ter esse versor φ e esse versor R. A gente pode fazer uma analogia, né, com o versor que a gente tinha antes, né? Que antes a gente tinha um versor aqui y chapéu e um versor na direção de x, que era o x chapéu. Agora, esse nosso versor, né, como a gente já sabe, o versor ele é unitário, a gente vai ter que ele é, então, o vetor sobre o seu módulo, né? Então ele é escrito como sendo aqui, no caso, o R chapéu, ele é o vetor R sobre o módulo de R, né? E esse módulo de R eu vou simplesmente chamar de R, né? Então a gente tem que tomar cuidado aqui porque a gente tem que diferenciar o que é vetor e o que não, e o que é o seu módulo, né? Então aqui a gente vai ter o R sobre o módulo de R, que eu simplesmente vou chamar de R, sem nada indicando. Então isso daqui é o módulo, né? Isso indica o módulo. Então dessa expressão daqui, a gente consegue simplesmente olhando para essa última igualdade daqui e essa primeira aqui, parte da esquerda, a gente vê que o nosso vetor R, ele é escrito então como o seu módulo e vezes o seu versor. Então, ele tem valor R na direção R chapéu, né? Então, é isso daqui que essa equação está dizendo. Agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar derivar isso daqui duas vezes, né? Então, vamos lá, vamos derivar uma primeira vez e ver o que vai acontecer. Então, se a gente deriva essa expressão para R, que a gente acabou de escrever aqui, né, desse vetor, né, a gente vai ter, então, que a derivada do vetor R em relação ao tempo, né, ela vai ser, então, dada por quê? A gente vai ter que utilizar aqui a regra do produto, né, porque a gente tem que tomar cuidado que agora nas coordenadas polares, o que vai acontecer? Agora, se a gente olha para essa figura aqui, a gente vê que conforme a gente roda, pensa que você está aumentando esse ângulo φ aqui. Então, a gente vai estar rodando. E o que vai acontecer é que esses versores R chapéu e o φ chapéu, eles vão variar, né? Ou seja, agora em coordenadas polares, os versores eles vão variar com o tempo, eles vão depender do tempo. Consequentemente, derivar em relação ao tempo, a derivada em relação ao tempo vai atuar nesses versores. Então, derivando aqui, utilizando a regra do produto, né? Então a gente vai ter a derivada do primeiro, dr dt,
vezes o segundo, que é o nosso R chapéu, né? Mais o primeiro, que é o R, vezes a derivada do segundo, então a derivada em relação ao tempo do R chapéu. Então agora a gente tem que encontrar quem que é esse cara daqui, né? Então quem que é essa derivada de R chapéu em relação ao tempo, né? E a gente também vai precisar encontrar, então aqui ó, precisamos encontrar dr chapéu dt, ou então simplesmente R chapéu ponto, e a gente também vai precisar encontrar mais adiante o φ ponto, o φ chapéu ponto, né? Então como que a gente encontra essas variações, né? Então eu vou escrever aqui novamente o plano, né, para a gente visualizar. Então eu vou ter o eixo y e o eixo x. Vou colocar aqui novamente o nosso ângulo φ. E aqui agora a gente vai ter isso daqui. O nosso R chapéu como definido ali em cima dessa forma. O φ chapéu como sendo definido dessa forma. A gente sabe que se aqui a gente tem um ângulo φ, aqui a gente vai ter um ângulo φ, né? A gente vai ter isso daqui. Então a gente sabe que aqui vai ser o φ, né? Então aqui a gente vai ter o φ. Aqui a gente vai ter 90 menos φ, né? Que a gente sabe que aqui forma 90 graus, né? Então essa linha daqui com a linha do R chapéu forma 90 graus, né? E como aqui é 90 menos φ, isso daqui é oposto pelo vértice, né? Então aqui vai ser 90 menos φ. E o que a gente escreve com isso, né? Então a gente pode, olhando para essa figura daqui, a gente pode perceber que o nosso R chapéu, ele vai ser o módulo de R chapéu vezes cosseno de φ mais o módulo de R chapéu seno de φ. Então simplesmente a gente decompôs esse R chapéu, né? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o R chapéu cosseno de φ, a gente vai ter então nessa direção aqui de x, né? E o seno de φ vai ser essa direção aqui, y. Agora, fazendo a mesma coisa com o ângulo φ, a gente vai ter então que esse φ ele vai ser menos módulo de φ chapéu, seno de φ, mais módulo de φ, cosseno de φ, né? Então a gente vai ter isso daqui. Só que a gente aqui pode utilizar o fato de que o módulo de R chapéu é igual ao módulo de φ chapéu, que é igual a 1, porque eles são versores, eles são unitários, né? Então, utilizando isto aqui nessa expressão, a gente vai obter, então, as seguintes expressões. Que o nosso R chapéu ele vai ser cosseno de φ mais seno de φ. O nosso φ chapéu ele vai ser menos seno de φ mais cosseno de φ. Então, a gente vai ter essas duas equações aqui, que eu vou chamar de equação 3 e equação 4. Então, por meio dessa equação 3, então aqui por 3, a gente vai ter o seguinte. A gente pode pegar, então, o que a gente está precisando, né? Recapitulando aqui, a gente está precisando dessa derivada de R chapéu em relação a t. Então, como a gente já tem o nosso R chapéu aqui, escrito por meio dessa equação 3, a gente pode derivar essa equação 3, e quando a gente deriva, a gente vai obter o nosso R chapéu ponto, né? Como sendo quem? Aqui a gente vai ter que derivar, então, derivada do cosseno de φ, né? Lembrando que o φ que depende do tempo, né? Então aqui a gente vai ter uma regra da cadeia, aqui, né? Então a gente vai ter o seguinte, derivada do cosseno de φ é menos seno de φ, e a derivada do que está aqui dentro, pela regra da cadeia, vai ser então φ ponto, né? Então vai ser seno de φ vezes φ ponto. Da mesma forma, né? Desse lado daqui, derivada de seno é cosseno, então vai ficar um cosseno de φ vezes o φ ponto, né? Ou seja, a gente pode escrever isso daqui, né? Só colocando em evidência o φ como sendo φ vezes menos seno de φ mais cosseno de φ, né? Agora, se a gente utiliza a equação 4
a equação 4, né? Então, essa equação que a gente tem ali em cima. Na equação 3, né, se a gente utiliza esse 4 acima, né? Então, nessa expressão aqui que a gente tem, a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ficar com R chapéu ponto igual a φ ponto vezes φ chapéu. Então, como que a gente vê isso? Simplesmente olha para essa parte daqui, menos seno de φ mais cosseno de φ. Isso daqui é justamente essa equação 4, né? Então, esse é o φ chapéu, né? Então, a gente fica com essa expressão daqui. Então, o que a gente tira de conclusão daqui? A gente tira aqui. O nosso R chapéu, ele vai variar na direção de φ chapéu com o módulo φ ponto, né? Então, é isso que essa expressão está dizendo. Agora, olhando para essa equação 4 daqui, eu vou copiar ela aqui para a gente ver. Então, olhando para essa expressão 4, o que a gente vai ter? Agora, então, fazendo a mesma coisa que a gente fez antes, né? Então, derivando essa equação, né? Então, se a gente deriva isso daqui, a gente vai tirar o nosso φ chapéu ponto, e esse φ chapéu ponto, ele vai ser quem? Ele vai ser menos cosseno de φ ponto, simplesmente derivando, né? Menos seno de φ ponto. Isso daqui, novamente, a gente coloca o φ em evidência, a gente vai ficar, então, com um menos aqui, né? Vai ter, então, cosseno de φ mais seno de φ, desse jeito. E se a gente utiliza 3, então, utilizando a equação 3 acima, né? Então, nessa expressão daqui, a gente vai ter o quê? A gente olha lá, então, 3, que R chapéu é cosseno de φ mais seno de φ. E a gente olha aqui, simplesmente, cosseno de φ mais seno de φ. Então, isso daqui é um R chapéu. Então, se a gente substituir ali, a gente vai obter que o nosso φ chapéu ponto, ele vai ser menos φ ponto R chapéu. Então, o que a gente tira daqui? A gente tira aqui o nosso φ ponto. O φ, né, ele varia na direção de R chapéu com módulo de φ ponto também. Então, a gente tem essas relações daqui, né? Então, com esses versores, né? Então, tendo o nosso dr chapéu dt, eu vou voltar aqui novamente, né? Que as contas, às vezes, a gente acaba esquecendo alguns detalhes. O que a gente está querendo é esse dr chapéu dt para calcular o dr e dt apenas, né? Depois a gente tem que derivar isso daqui novamente. Então, eu vou copiar isso daqui, que é o que a gente está buscando, né? No primeiro momento aqui, né? Então, a gente tem isso daqui. Agora, se a gente utiliza as relações que eu mostrei, né? Que a gente acabou de obter, a gente vai ter que o nosso dr dt, né? Que é simplesmente R ponto, ele vai ser quem? Ele vai ser o R ponto R chapéu mais R vezes quem? R chapéu ponto. Mas quem é R chapéu ponto? A gente acabou de calcular aqui embaixo, né? Então, R chapéu ponto é φ ponto φ chapéu. Então, isso daqui vai ser φ ponto φ chapéu. Então, esse daqui é o nosso dr dt. Agora, a gente tem que derivar isso daqui de novo, né? Então, se a gente deriva essa expressão daqui, então, derivando a expressão acima, né? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter dt de quem? De R ponto R chapéu mais R φ ponto φ chapéu. Se a gente deriva isso daqui, utiliza a regra do produto, e aqui a gente percebe que vai aparecer novamente, né? Um dr chapéu dt, e aqui nesse outro vai aparecer um dφ chapéu dt. E se nesses casos a gente utiliza as relações que a gente obteve ali em cima, a gente vai então, no final, obter o seguinte. A gente vai obter que eu vou escrever em questão de pontos, né? Então a gente vai obter que R, 2 pontos, né? Ou seja, ddt, derivada segunda de R em relação ao tempo, ela vai ser dada por R, 2 pontos,
menos R φ ponto ao quadrado, R chapéu, mais 2 vezes R ponto φ ponto, mais R φ, 2 pontos, φ chapéu. Então, simplesmente derivando isso daqui, utilizando as relações que a gente obteve lá em cima e juntando os termos que são iguais com R chapéu e com φ chapéu, a gente obtém, então, no final, essa expressão daqui. Isso daqui é justamente a nossa aceleração, né? Que é aquilo que eu escrevi lá em cima, né? Na lei de Newton. Essa expressão eu vou chamar de equação 5. Né? Então, utilizando essa equação 5 e sabendo, né, que a nossa força, né? Então, a nossa força vai ser quem? Lá, quando a gente falou de coordenadas cartesianas, a nossa força era Fx, Fy, Fz. Aqui, em coordenadas polares, nossa força vai ser Fr e Fθ. Então, a nossa força ela é decomposta, né, em Rθ, como sendo um F de R na direção R chapéu, mais um F de φ na direção φ chapéu. Então, se a gente compara, se a gente utiliza, então, essa expressão 5 junto dessa expressão 6 aqui, né, a gente vai ter o quê? Na lei de Newton, F é igual a massa vezes isso daqui, né? Então, a gente vai ter que o nosso FR, ele vai ser R2 pontos menos R φ ponto ao quadrado, vezes a massa, aqui são 2 pontos, né? E aqui tem um ponto. E o nosso F de φ, ele vai ser 2R ponto φ ponto mais R φ, 2 pontos. Então, o que a gente fez aqui? A gente simplesmente comparou um lado com o outro na segunda lei. Então, F igual a massa vezes esse R, 2 pontos. Então, a gente comparou o que está na direção R chapéu com o que está na direção R chapéu do lado direito. E da mesma forma que está na direção φ chapéu aqui do lado esquerdo, na F, com a direção φ chapéu do lado direito, né, que aparece no R, 2 pontos. Então, simplesmente comparando isso, a gente tira que a nossa força na direção R vai ser escrita dessa forma e nossa força na direção φ vai ser escrita dessa forma daqui. Então, aqui a gente tem a nossa segunda lei de Newton, né, já em coordenadas polares. Então, essa é a segunda lei de Newton em coordenadas polares. Na próxima aula, a gente vai fazer um caso particular e ver quem são esses componentes, né, que aparecem aqui.